gente! Tudo bem por aí? Que coisa boa ter vocês com a gente. Tá começando mais um episódio do podcast A Vida é Delas, podcast do Diário do Nordeste que fala, aprofunda temas do universo feminino. Nós estamos presentes no YouTube do Diário do Nordeste. Você também está nos acompanhando pelas principais plataformas de áudio e também pela nossa querida Verdinha. Todos os sábados às 8 da noite estamos aqui junto com vocês, tá? E já que ontem foi o Dia das Mães, o assunto de hoje não poderia ser outro. Vamos falar sobre maternidade. E aí me deparei com uma reflexão, com um pensamento, já que estava ali preparando, planejando o roteiro de hoje. Como falar de um assunto que poderia render 300, 400, sei lá quantos podcasts, já que a gente está falando de um tema tão denso. A gente está falando da maternidade que é tão diversa, tão múltipla e, ao mesmo tempo, uma experiência tão única para cada mãe, né? Pois então, esse é o tema de hoje, maternidade plural. Vamos falar sobre isso e também sobre os desafios e os prazeres de ser mãe. Quero apresentar as minhas convidadas queridas de hoje do podcast A Vida é Delas. Aqui ao meu lado, Clara Dourado, comunicadora social, jornalista, artista também e mãe solo do Anambi. É isso? Isso mesmo. Nome lindo por sinal, gente. Te Obrigada. acompanho pelas redes sociais, Clara. Prazer enorme ter você aqui com a gente, viu? Massa, obrigada. Fico super feliz com o convite. Ai, que bom, que bom. Tô muito feliz. E também aqui, na minha frente, nós temos a Gioconda Aguiar, que é coordenadora estadual da Associação Mães da Resistência, que é um coletivo de mães, pais e familiares de pessoas LGBT, e ela é mãe da Alexandra, que é uma mulher trans. Gioconda, é um prazer também ter você com a gente, tá? Muito bom ter esse espaço aqui aberto para a gente. Nós agradecemos muito, viu? Que bom, que bom. Vai ser uma troca maravilhosa aqui que teremos hoje. E a Dominique Fontes, que é advogada, funcionária pública, mãe de 3 filhos e um deles adotivo, que é o Isso. Natan, não é isso, Dominique? Isso. E é presidente do coletivo de pais e pretendentes à adoção e também voluntária do jurídico da Acalanto Fortaleza, que é um grupo de apoio à adoção. Seja bem-vinda. Exato. Obrigada pelo convite. Um prazer estar com você e dividir essa manhã de hoje com essas outras duas mulheres, né? Vai ser maravilhoso nossa conversa hoje. Com toda certeza, meninas. Esse podcast está sendo muito desafiador para mim, primeiro por não ser mãe ainda, então não é meu lugar de fala, mas eu estou aqui totalmente aberta e pretendo ser uma ponte para que vocês tragam as suas vivências. Então, a primeira coisa que eu digo é que vocês se apropriem desse microfone, tá? E falem com o coração e que vocês sejam um momento assim mesmo de troca. E também de desabafo, por que não, né? Porque é um tema muito emocionante e vocês, mais do que ninguém, tem essa propriedade para falar sobre as suas próprias histórias. Então, Sim. fiquem à vontade. Eu espero que no final do podcast vocês digam: "Ah, foi muito bom, foi muito maravilhoso participar. É isso que eu quero levar para mim, tá bom?". Então, queria começar contigo, Clara, né? Como eu te falei, eu te acompanho nas redes sociais, acompanho a tua jornada. Você é mãe solo, mãe do Anabi, e você a maternidade te trouxe muitas alegrias, é isso que eu percebo nas tuas redes sociais, mas também muitos desafios, e você fala sobre eles, no teu dia a dia, na internet, de uma forma muito aberta, até para que outras mulheres se identifiquem também, né. E aí entre esses desafios, mãe solo, mãe de um menino negro, né, numa sociedade racista, mãe de um homem numa sociedade machista, então, assim, não é fácil ser mãe, principalmente, num perfil que a sociedade tem em mente, que é aquela mãe, pai e filhos, né. Então, eu queria trazer a tua experiência agora, um pouco da tua história, como é pra você ser mãe solo? Eh, Resumindo, né, como você mesma falou, é um grande desafio, mas é a maior alegria da minha vida também. Eu acho que é um grande clichê, né, as mães falarem assim: "Ai, mudou a minha vida, transformou a minha vida", mas realmente transformou a minha vida. Existia uma Clara antes do Anabi, existe uma Clara depois do Anabi. Minha vida mudou completamente pela responsabilidade, pelo compromisso com essa outra vida, né. E é claro que muitas coisas eu infelizmente não consigo mudar, não consigo evoluir, a gente tem nossas falhas, mãe também é gente, né. Oh, não, sim. Né. Sim. Não, mas, justamente esse estereótipo da mãe, ele coloca a gente nesse lugar. O estereótipo da mãe é que a gente tem que aguentar tudo, é força, guerreira. Eu odeio quando me chamam de guerreira. Eu não quero ser guerreira, eu queria estar linda, maravilhosa no spa, assim, ó, meditando, recebendo luz solar, sabe.
Mas a realidade não é essa. A realidade é que a gente, sim, tem que ser guerreira. Muitas mulheres são mães solo, até dentro de casamentos. Tem uma realidade de cuidar sozinha do filho, né? Mesmo tendo um companheiro do lado. Então, Que no é muito meu. diferente, até é bom a gente explicar para quem está em casa, quem está nos assistindo, onde quer que seja. É diferente daquele termo que era utilizado Mãe antes de solteira, mãe mãe solteira. solteira. Não tem nada a Não, ver. não tem Mãe nada a solo é ver. aquela mãe que é totalmente responsável pela criação Exatamente. de um filho, né? E Pode estar, eu inclusive, tenho. casada, tendo um companheiro. Exatamente. E eu tenho muita ajuda, muito apoio da minha mãe, né? Eu voltei a morar com ela no ano passado, justamente para ter essa força também no dia a dia, né? Junto ali. Mas em relação, assim, a 90% sou eu, né? E tudo bem, porque é a minha responsabilidade. A mãe sou eu que tenho que arcar com isso. Mas o ideal é que ambas as pessoas arcassem igualmente com a responsabilidade, né? No caso, mãe e pai, ou duas mães, ou dois pais, né? Enfim, as duas pessoas ali que concordaram em trazer aquela vida ao mundo, né? Seja da forma que for, né? Seja enquanto um casal heterossexual, um casal homossexual, acho que tudo isso vai muito das escolhas e desse compromisso de honrar isso. Infelizmente, nem todas as pessoas são assim. Não é à toa que a gente está num dos países com maiores índices de maternidade solo, né? Então, a minha realidade, eu não me coloco como vítima da circunstância do destino, não, é uma responsabilidade minha que eu tenho, né, com o filho que eu gerei. Mas não vou mentir, traz muitos desafios, sim. E assim que eu descobri que eu estava grávida, eu fui para os canais no YouTube, vindo agora para a questão do conteúdo que tu falou, né? Uhum. Eu fui para os canais do YouTube, a maioria, assim, primeiro já começa com esse estereótipo da maternidade, que a gente sabe que ele tem uma cor, ele tem uma classe social. Esse estereótipo é uma mulher branca, loira, classe média, média alta, a casa tá limpa. Se a casa tá limpa, tem ajuda paga, no mínimo. Casa de criança não é limpa, gente, é bagunçado o tempo todo. E tá tudo E bem. tá tudo bem. Mas aí quando você vai no canal do YouTube e vê aquele lá encantado, parece que as fadas passaram, uma coisa assim, Branca de Neve, né? Passaram os passarinhos assim, foram arrumando. Aham. Tô Ela com o cabelo tô lindo, doida por essa penteado, casa. né? Também. Gente, ela consegue, eu tenho que conseguir também. Então, assim, por si só, essa imagem, ela é muito opressora, né? Muito opressora. Ela traz diversas opressões de gênero, de capital, de uma série de questões, assim, que é muito simbólico e durante muito tempo a gente não percebia isso, né? Óbvio que o movimento feminista está aí já há décadas, né? Levantando essas bandeiras. Quando eu digo a gente, eu digo a massa, né? Então a gente hoje vê, por exemplo, aqui, né, a gente debatendo sobre esses temas, isso já é uma abertura muito grande. Eu Sim. também, como jornalista, né, e também já chegando nos 40, acompanhei muitas mudanças, né, então, dentro do nosso cenário da comunicação, então sei que essas pautas não chegavam na grande mídia, né, antes. Então, quando eu era criança, já não chegava. Então, é uma mudança grande de perspectiva. Ainda muita gente acredita nesse modelo de maternidade, muita gente ainda cobra. O casal heterossexual acabou de casar, já tá aí, quando é que tem o Nem filho? casou, tô noivo, vou casar no fim do ano e o pessoal não quer saber como é que vai ser o É. casamento, é quando que eu vou ter filho. Exatamente. Tem um, aí já e o próximo? Ai, tem que ter Exata a cobrança irmãozinho. é eterna, né. Então eu Eterna. senti que se eu fosse falar de maternidade, porque antes meu Instagram era bem mais profissional, voltado para sustentabilidade, outras pautas de trabalho, eu falei, cara, se for para falar sobre isso, porque um, a gente quer, porque transforma a vida mesmo, né? E é gostoso e tem a parte incrível. E dois, a minha audiência foi pedindo por mais conteúdos assim. Então, cara, se for pra eu fazer, vai ser do meu jeito, que é jogando a real. Maternidade real. É Real. isso que eu vejo nas Uhum. tuas redes, É, de uma forma linda, de uma forma também muito lúdica, porque você trabalha muito isso com a Anabi, muito sim, lindo de ver, mas também real, tipo, isso tá acontecendo e tá tudo bem. sim. Vamos fazer girar aqui o podcast, Vamos vamos lá, lá, vamos vamos lá. Vamos conversar lá. agora com a Joconda. Quero saber um pouco da tua história, Joconda, porque você hoje é militante, mas a gente estava conversando antes, e eu achei muito interessante o que você falou, que você você já foi preconceituosa no começo, né, então, me fala um pouco dessa tua jornada quando a Alexandra, se tornou uma mulher trans. Eu sou mãe de 2 filhos, né, Gustavo, um homem cis, um menino maravilhoso de 22 anos, e a Alexandra, de 24 hoje, né. E assim, eu tive essa transformação, Clara, 2 vezes, né, quando eu fui essas 2 mães, e a terceira agora quando eu tenho uma filha trans.
eu fui transformada 3 vezes, né. Então, assim, nessa transformação com a Ale chegou para mim aos 17 anos, quase aos 18, né, para dizer que era uma pessoa trans. E foi assim, foi boom, não veio porque todo mundo me pergunta: "Ah, você sabia, você via isso antes?" E veio uma cobrança muito grande para mim de dizer assim onde eu estava, que eu não percebi isso, né. Então, quando ela chegou e disse: "Ah, eu quero fazer, hormonização", então veio as informações, tudo, ela já tinha colhido isso, né. E foi assim, eu disse: "Meu Deus, o que é que está acontecendo?". E quando eu falo que eu fui uma pessoa, preconceituosa, né, e me transformei, porque quando chegou essas informações da Ale, eu vi que eu não sabia de nada, eu não tinha nada, eu não entendia de nada. E a desinformação gera preconceito, né? Totalmente, né, porque na minha percepção, Thaís, Dominique e Clara, uma pessoa trans e travesti era aquelas meninas que estavam na ponta, na esquina. Uhum. Não tinha outra informação na minha cabeça, tá. E não Também um adianta assunto que não era muito trabalhado E na mídia, né? há não. 20 anos atrás, né? Não, mas não foi há 20, foi há Não, 6 anos há 6 anos. atrás. Olha Isso. aí, É que hoje ela ainda tem não é, 23, né? né? E eu não Ainda não é Ainda ainda suficiente. não não é. Ainda é. não. Mas eu não tenho vergonha de dizer isso, que eu não tinha essas informações, como não tenho muitas outras que hoje eu busco, que hoje eu, né, quando eu me sento aqui com Dominique, que é falando sobre adoção, a gente busca essas informações, coisa que a gente não sabe, né. Então, quando a Ale chegou para mim e disse assim, ela chegou e disse: "Eu quero sentar com a mamãe e o pai sentado numa rede, eu na cama", e ela disse: "Olha, eu sou uma mulher trans". E aquilo foi abrir um buraco na minha vida que foi uma semana. Uma semana eu chorando, que eu vou ter uma menina, uma mulher na esquina, não entendia, né. Foi quando eu busquei informação, eu fui no centro Janaína Dutra, tá certo, e lá me acolheram muito bem, eu tive todas as informações, eu passei para o psicólogo, né, e eu vi que eu tinha que buscar essas Foi o informações. primeiro passo. Foi o meu primeiro passo. O meu marido, ele parece que já sentia alguma coisa e, sem informação mesmo, chegava para mim e dizia: "Tenha calma, nossa filha não tem doença, nós vamos resolver". Então eu tive esse apoio do meu marido, né. Foi uma pessoa que esteve ali comigo naquela hora de dor e ele dizia assim: "Calma, a Lê não tem doença". A Lê não, que no tempo a gente chamava pelo nome ainda masculino, né. Uhum. Então, assim, não tem doença, vai ter uma solução, a gente vai chegar em um consenso. Então, eu tive esse apoio familiar muito grande, que, Essencial. Clara, você não teve, Uhum. entendeu? E esse apoio para mim foi fundamental, né? Então, eu busquei essas informações, a minha filha me transformou nessa mulher que eu sou hoje, graças a Deus, né? Eu costumo muito dizer que a Alê, ela não tem sorte de ter uma mãe como eu é que tenho sorte de ter uma filha como ela, por tudo que ela me proporciona. Então, é isso que a causa LGBT nos causa, porque a gente vê aqui pessoas falando de adoção, pessoas falando de negritude, né, de pessoas negras, e a gente lutando pela essa vida sem ter nenhuma deficiência, sabe? Porque nossos filhos não têm deficiência. Com certeza. E para que essa militância? Por quê? Né? Então, não deixa de ser uma coisa dolorida, né? E que a gente todos os dias passa por isso e é vida de filho, né? É vida de filho que é tirada de uma hora para outra pelo simples fato de serem quem são. Então, a militância LGBT para as famílias e para os filhos, que a gente aqui não está tomando espaço de fala deles, mas é de uma forma muito dolorosa, né? E dizer muito para quem está nos ouvindo, que as nossas famílias existem e que são iguais a qualquer outras. E nós somos felizes.
E entende? são filhos amados, né? Muito amados, e os problemas que nós encontramos, né, para essas famílias que acolhem os seus filhos, é do lado de fora de casa, não é dentro. E é isso que o Mães da Resistência quer proporcionar, esse acolhimento familiar, que você não expulse sua filha, seu filho de casa porque ele é uma pessoa trans, porque ele é uma pessoa gay. Isso não tem mais que existir, Porque né? isso ainda existe muito, né? Ainda existe Demais, muito. demais, né? Desculpa a emoção, mas Não, aqui mas é o assim. espaço é para isso Não. também, é para que as emoções, ó, elas Nossa. transbordem. E aqui a gente tá junta. Fiquem à vontade. Aqui é momento de choro, se tiver que dar risada, dá também. É para que a gente esteja aqui E a gente unida. tem muito motivo também para rir, viu? Então fala um sim. pouquinho mais dessa redescoberta, né? A relação mãe e filha, porque a partir do momento que você se descobre como mãe de uma mulher trans, muita coisa muda na vida e na relação de vocês. Tá, Você deu e o primeiro passo que foi descobrir, aliás, buscar informações. Quais foram os outros passos? Para que a relação de Thaís, vocês muda, é claro que muda, é, mas para melhor, digamos assim. olha, o meu primeiro passo foi o nome, né? Eu vinha há 17 anos chamando uma pessoa por um nome. Não podemos dizer e nem fantasiar para nenhuma família que isso é assim de um dia para o outro. Como foi essa mudança do nome? Eu quero falar sobre isso porque é uma cobrança muito árdua nas famílias que a gente acompanha. Então, é importante que a gente fale sobre isso. Eu também tive essa demora, eu também tive essa cobrança. Então, quanto mais perto da sua filha e filho você estiver e ouvindo, porque o que falta na gente muito é a escuta do que aquela pessoa está sentindo. E eu só tive essa escuta com a crise de choro da minha filha. Então, tudo isso foi muito doloroso para mim. Poxa vida, quer dizer que a minha filha se redescobre uma mulher trans e eu não apoio. Foi com uns 10 dias, eu peguei ela chorando, você não consegue me chamar. Foi quando a gente sentou na mesa e disse assim, filha, tá difícil, mas vamos ver como é que a gente faz. E buscamos os nomes, né? E nessa mesa eu, ela, o irmão, que era menor que Então a ela, escolha do nome social foi conjunta. foi. Olha que interessante, porque geralmente a pessoa já chega É, com um uma nome que ela proposta, né? escolheu. Não, a escolha do nome ela já veio com Ah, ele. certo, Agora, perfeitamente. como a gente ia administrar esse nome, Ah, tá? Aí foi quando, filha, eu não vou conseguir chamar Alexandra. Aí foi quando a gente colocou Ale. Então, sim. hoje a gente chama ela de Ale. E para mim, o Ale foi mais fácil. Então, é muito importante que a gente também tenha esse cuidado, né? De ter essa conversa sincera, certo? Filha, tá difícil. Parar de te chamar disso e um nome grande, um nome que ainda não é construído na minha cabeça, entendeu? Não é que eu não te ame, porque veio a hipótese de eu não amá-la. Não é, eu amava. Só que ainda tinha 17 anos. Eu construí, eu vivi aqueles 17 anos, entende? Então, tudo isso é muito dolorido, não é de um dia para o outro. E eu quero deixar aqui bem claro para essas mães e pais que passam por isso, que vai passar. E vai passar como passou comigo. A gente só precisa ter esse apoio, essa paciência, porque é uma construção, né? E essa paciência vem tanto da família como da pessoa também. A pessoa, eu sei que é como se fosse assim, quando eles se redescobrem ou se enfrentam para falarem sobre isso, né? Eles querem tudo muito rápido. E principalmente a juventude. O tempo é outro, né? É outro, Sim. Até né? porque normalmente eles já vêm elaborando há muito tempo. Muito Então, para tempo, eles, aquilo já é uma verdade absoluta. É uma absoluta. coisa que Uhum. eles passaram muito tempo refletindo, se Isso. degladiando, né? Então, já chega para É. ó, é isso aqui, É é isso. indiscutível, Eles aceita ou vai ou racha. foram amadurecendo É. até se, né, se E vamos expor e admirar também a assumir, grande coragem com de ter certeza. esse movimento, né? É essencial, assim, não Isso. é Quando que elas já seja chegam ao ponto brusco. de Sim, dizer sim. o que querem, é Exige uma Ele grande porque. vai coragem, muita amadurecendo. resiliência. Muita, muita, assim, e eu costumo muito dizer, a Alê, ela foi exemplo e é exemplo para muitos, inclusive dentro da minha família.
Teve pessoas que depois se autorrevelaram. Tem uma sobrinha que se autorrevelou uma mulher lésbica, que sempre ficou dentro desse armário. E quando ela encontrou essa força na lei, uma menina de 17 para 18 anos, um ano e pouco, hoje ela está casada, entendeu? Então, a Alê, e quanto muitos outros filhos, é essa fortaleza mesmo, sabe, Clara? É isso, sabe? E eu costumo dizer, eles são muito fortes. Para enfrentar esse mundo, São. eles são muito fortes, né? E a gente está aqui para apoiar essas famílias, né? E vamos seguir juntas, juntos, né? E juntos. Juntos. Juntos também. E eu Todos imagino, né, assim, vocês falando aqui no podcast, e veio uma palavra que surgiu muito: apoio, apoio, apoio. Perpassa pelas histórias de vocês o tempo todo, né, e dos filhos de vocês também. E é isso que você também foi buscar, apoio para o teu processo, né, você que decidiu, depois de 2 filhos, Uhum. adotar uma criança, Dominique. Isso. E aí, quando eu penso em adoção, aí mais uma vez reforçando uma mulher que não foi mãe ainda, eu penso, é aquela mãe, na maioria das vezes, que não consegue ter filhos, nunca teve filhos, e decide adotar uma criança. No teu caso, você teve 2 filhos Isso. e decidiu adotar o Natan. Me fala um pouquinho dessa tua experiência. Sim, bom, o Natan foi uma construção, né? Eu já estou num relacionamento, casada com minha esposa há mais de 10 anos, e a gente tentou ainda uma gravidez. Eu cheguei a engravidar de gêmeos, mas acabei perdendo os gêmeos. E assim que houve essa perda, a gente conversou e disse: olha, não vamos tentar novamente, vamos tentar a adoção, né? Tem tanta criança aí precisando de um lar e a gente pode proporcionar, vamos buscar adoção. E eu, assim, desde muito jovem, eu já tinha essa ideia, né, mas como eu já tinha 2 crianças em casa, e assim, eu vou até partilhar de certa forma com na época, né, o ex-marido muito ausente, né, não participou da criação, eu fui mãe solo, como eu estou aqui escutando ela, dessas 2 crianças, e o meu maior apoio realmente era a minha mãe, Mãe que era solo quem de 2. ficava com eles, né, para que O eu cara já pudesse tá pensando Força trabalhar. guerreira. o que eu tô vivendo É. 2 vezes, né. Então, né, e eu fui mãe muito jovem, praticamente saindo da adolescência, né, então o primeiro com 18 e a segunda com 19. Caramba. Então bem jovem, né, e aquele desafio. Então minha mãe foi o meu apoio e que ficou com eles durante muito tempo, para que eu pudesse continuar os estudos, que eu pudesse. Hoje eu tenho 2 formações, sou formada em Letras, sou formada em Direito, tenho pós-graduação, mestrado, mas muito dessa construção pelo apoio dela de estar com eles, né, de ter essa rede de apoio que é super importante. E aí, depois de um tempo, né, conhecer o meu esposo, estamos há, como eu falei, já esse tempo juntos, e nos programamos para adotar os 2 filhos já crescidos, com mais de 30, né, a mais nova tem 30, outra tem 31, que, como eu disse, são 2 Gente, eu me arrepiei transformações, aqui. né, gente. Não tem como a gente ter filhos e não ser transformada. Eu acho que a Não mãe tem. que não consegue essa transformação, ela não se deixou viver a Não se maternidade permitiu. na sua Ou não foi totalidade. permitida. Ou ela não se permitiu, ela não foi permitida, porque eu acho que a gente aprende muito, né, a gente não tem como dizer que você continua mesmo a mesma pessoa, Impossível, né, a gente é completamente impossível, atravessada. totalmente impossível, né, e assim, os meus filhos, eles são negros, né, são negros, aí eu vou somar aqui, um deles é LGBTQIA+, homossexual, a outra é vegana. Então, assim, foram desafios que eu fui enfrentando e que eu, gente, se eu, assim, se eu não pensar, né, que a gente pensar em preconceito, né, que todos nós sofremos, eu enquanto mãe de 2, depois divorciada, né, mãe solo, sofri muito preconceito, Outra né. cobrança que vem Outra, para a mulher, né? O exatamente. O divórcio, divórcio, a com Isso, o certeza. divórcio. separação, sempre é culpa da mulher, Sim. Exato, né? né, e aí, assim, aquela coisa: "Mas por que você não tentou mais? Por que que não", né, pai dos filhos e tarará. Enfim, eh, e assim, os filhos até hoje dizem assim: "Foi a melhor decisão que a senhora tomou na sua vida", né, então assim, quando os filhos chegam para você e diz Eu isso, é fiz porque isso com foi os meus pais, eu acertadíssimo. fiz isso com os meus pais, ó, compartilhando com vocês também, com 15 anos, acompanhando, enfim, as dificuldades do relacionamento do meu pai e da minha mãe muito de perto. Eu falei pra minha mãe: "Tá na hora não já", e assim, é isso que as mães, só querem escutar pra É, tomar a decisão, muitas porque às vezes vezes elas sim. seguram ali a barra pra manter um relacionamento que É, já tá falido, mas E isso. que é muito seguram. pior, É, você traumatizar a criança é. vivendo com Isso, briga e e era às o que eu vezes é melhor vivia, ser vivia É. acompanhando as brigas, enfim. E aí eu disse: "Mãe,
tá na hora, vamos lá, se fortalece, tô aqui contigo, né? Vamos estar junta. E foi quando ela decidiu. Eu nunca imaginava que a minha mãe ia ter coragem, aos 15 anos, meus 15 anos, de tomar a decisão do divórcio. E aí agora eu entendo teus filhos, foi a melhor coisa. É. E Amo assim, meu pai, amo minha mãe, sei é, separar bem as coisas, mas Uma coisa é o isso, casal, outra coisa são os pais, né? exatamente. isso. E assim, eles ainda eram muito pequenininhos, né? Mas quando cresceram, eles chegaram a dizer isso, verbalizar já com entendendo a situação. Sim. Quando eu separei, eles eram bem pequenos, né? Então, foi desafiador, né? Essa, todo esse caminho, né? Também essa descoberta de um filho homossexual com 13, 14 anos, eu acho que na época inserida num grupo religioso forte, católico e tal. E assim, inclusive me afastei um pouco, porque se na igreja não tem lugar para o meu filho, não tem lugar para mim. Isso foi uma decisão mesmo, minha, Com certeza. né? Eu acho que a gente, na época, foi um baque muito grande, né? Eu estava num relacionamento, uma pessoa que foi quem me deu o apoio na época, né? Disse, olha, se é assim, a gente tem que aceitar. Eu também tive esse apoio, esse mesmo apoio dela, né? Que eu sou muito grata por tudo isso. Foi uma Uhum. pessoa também relevante na minha vida. E assim, foi um baque. E o que virou a minha chave foi uma carta que eu vi da melhor amiga dele. Carol, um beijo, eu te amo, vou te amar para sempre. Ela escreveu para ele e disse assim: eu tenho certeza que a sua mãe te ama tanto, né? Muito mais do que eu, né? E que essa sua questão de você ter se assumido homossexual, isso não vai ser nada. Ela mandou uma carta, uma declaração de amor para ele, dizendo que o amor dela só não era maior do que o meu. E aí, nesse momento, eu disse assim: Ai, gente, gente, não tem como, vocês vão né? acabar comigo. Não tem como. O que é que eu tô fazendo, né? Então, assim, é um filho que eu amo, é um filho muito, muito amado. Já vou trazer a E Dominique pro grupo. Eu adoro quando esses encontros acontecem, é gente, um aqui no filho podcast. extremamente, assim, muito, muito, muito amado mesmo, né? E essa carta dela foi a minha virada de chave. Então, assim, o que eu preciso fazer é o que eu fiz a minha vida toda, é amar, né? Eu fiz desde que ele nasceu, é amar, é acolher, E aí você né? decidiu amar mais Mais uma vez e de ainda, uma outra né? forma. De uma outra forma. Que coragem, que Então, corajosa que você é, viu, Dominique? pois é, então assim, eles já maiores, né, com todos esses desafios, com a filha também com a decisão que é completamente fora do padrão, que é ser vegana, né, que também é muito amada, que é uma filha muito querida, que também esteve do meu lado o tempo inteiro nesse processo, vivenciou comigo esse processo, a descoberta do irmão, né, essa questão de ele assumir e tudo, a homossexualidade dele, teve ali comigo. E a gente se ama, né. E aí, com esse novo relacionamento, a gente resolveu adotar. Passamos quando nós entramos na fila, né, que entregamos a documentação, a gente soube que o tempo, né, de espera era bem maior do que a gente esperava, né, a gente imaginava do que está na lei. Então a gente soube que ia ser uma espera de 8 anos. Eu já tinha entregue toda a documentação, e Gente, aí eu fui 8 anos é informada pelo surreal. funcionário do Tribunal de Justiça que ia demorar 4 anos para a gente estar na fila, e depois A a fila da gente na fila. fila da fila, e depois mais 4 anos para adotar. Aí eu: E isso a gente "Gente, sabendo quanto de crianças que que tem tem nos Exatamente. acolhimentos", nesses né. acolhimentos, né? E aí eu disse assim: "Não", a minha reação foi levantar na hora, eu já E tinha todas as preenchido consequências desse tudo. tempo, né? Sim, Sendo cuidados pelo Claro. Estado. sim, sim. Aí eu E eu a tua reação foi, levantei, quando ele falou 4 anos para entrar na 4 fila, não é anos, isso? 4 Qual anos. foi a tua reação? Eu levantei da mesa e saí da sala, fui para uma antessala, né, o meu esposo ficou lá recolhendo toda a papelada, né, tá, e depois ele saiu e eu assim, paralisada. Ele disse: "O que foi?" Isso é surreal, isso não é uma adoção, você passar 8 anos numa fila, isso não existe. Isso é um É bizarro, é absurdo, um se eu já não consórcio, tivesse assim. entregue a documentação, eu não iria, né. E ainda mais a gente sabendo que toda hora tem crianças que são adotadas de forma irregular, né, Sim. que diretamente a mãe vai e faz. E aí você passar 8 anos numa fila, porque optou pela adoção legal, né, que é segura, que é para sempre, que garante os direitos à criança de saber sua origem, né, então ele tem esse direito de saber que ele vai ser filho, né, ele não vai correr esse risco quando você faz essa meio que irregular, você não tem certeza do destino da criança, né. Sim. Às vezes, inclusive, fica para fazer trabalhos domésticos e nem não é filho sem direito, depois de muito tempo é resgatado de um trabalho análogo à escravidão, como a gente já viu notícias aí.
Então, a mãe às vezes acha que está Surreal. fazendo uma ação que vai ser boa para aquela criança, acaba não sendo. Enfim, com 1 ano mais ou menos que a gente estava na fila, um pouco antes, a gente soube de um coletivo que conseguiu, né, através de protesto, de conversa com o presidente do TJ, né, conseguiu a diminuição desse tempo. A seção de servidores do estado e do município para compor as equipes técnicas e assim essa fila para entrar na fila, ela foi sanada, né, então com meses a gente conseguiu entrar na fila. E aí quando a gente conseguiu entrar na fila, assim, a gente tem que fazer parte desse coletivo, porque eu não vou passar mais 4 anos só esperando, De né, braços porque aí de cruzados esperando sem poder fazer exato, nada. porque aí depois que a gente entra, agora é sentar e esperar. Aí eu, gente, isso me matava por dentro, eu: "Não, não, não". Gente, as Então ansiosas morrendo aqui. então eu disse assim: "Não, a gente tem que entrar no coletivo e fazer alguma coisa, né". E aí quando a gente entra no coletivo, a gente vai conhecendo o mundo da adoção, vai descobrindo que também é um mundo permeado de muitos preconceitos, Com né, certeza. muitos preconceitos mesmo. Preconceito inclusive com o pretendente quando entra na fila, porque aí todo mundo chega e diz assim: "Ah, mas o pretendente ele é muito preconceituoso, porque ele só quer uma criança branca, de olhos azuis, uma menina". Aí eu ficava pensando: "Mas gente, onde é que existe essa criança? Pelo amor de Deus", porque aqui no Ceará não existe, não pode ser, né. E aí a gente foi conhecer todo o perfil dos pretendentes, que os pretendentes hoje, eh, teve um aumento grande na fila da adoção legal, né, hoje somos mais de 300 pretendentes só aqui em Fortaleza, né. Então o perfil é abrangente, não tem essa questão de ter o olho azul, nada disso. Agora a questão com relação à saúde, a maioria doenças tratáveis, e aí o pessoal diz: "Ai, mas o pessoal não quer uma criança com deficiência, não quer uma criança doente, não quer uma". Qual é a mãe Eu: que quer, "Gente, qual é gente? a mãe que sonha em ser Sim. mãe? Quando vocês foram mãe, o que era que vocês mais pediam quando essa criança estava? Quando eu fui mãe, era que viesse com Saúde. saúde, não é?". Então é legítimo que essas mulheres, quando entrem na fila, desejam uma criança que também venha com saúde, né, que no máximo uma doença que ela possa tratar, é legítimo. Agora isso pode ser mudado com visibilidade, quando elas conhecem a criança, se apaixonam, é assim, é difícil você se apaixonar porque você não conhece, não é? Então, Isso. durante esse meu percurso na fila, esses 4 anos, eu já vi mulheres adotando crianças com diagnóstico de microcefalia, de paralisia cerebral, de autismo, adotando 5 crianças, adotando 3 crianças, mas isso precisa você precisa ter esse contato visual, precisa ver. Se você não vê, você não tem como, você não se apaixona, ninguém se apaixona por aquilo que você não conhece, né. Exatamente. Então, assim, depois desses 4 anos chegou o Natan, né. Natan chegou pra gente, eh, ele faz aniversário no mesmo dia que eu. Não, espera aí. É. Gente, Então ele chegou pra gente com 1 ano, né, 1 ano de idade, mulher, que presente. e quando eu Presente. fiz 51, ele fez 1. Então, assim, uma maternidade nova agora, com 51 anos, né, uma maternidade completamente diferente. Com Tem muito o certeza que comemorar, comemorar, né, da no idade aniversário. também vai ter É, seus desafios com Não, e com diversos, né. sim, certeza a maternidade hoje com o Natan é completamente diferente da maternidade do primeiro isso, filho, digamos muito assim, ou são diferente, você muito. tem várias mães dentro de você, não, a experiência da maternidade é Exatamente, completamente diferente, porque assim, depois de 2 filhos completamente. crescidos, você voltar a cuidar de É um bebê, sensacional. Eu estar a cuidar de um um bebê. bebê Então, assim, a gente tem se preparou financeiramente, né, e a gente também se preparou fisicamente, né, gente, porque aos 51 anos eu não tenho mais aquela energia que eu tinha aos 18, Energia 19 da Clara, anos, né? não é? A energia da Clara. Não tem, né. Então assim, Mas é porque isso. eu sou hiperativa. E ele é assim, ele não para, né, ele não para. Mas eu tenho a grande sorte de ter um esposo maravilhoso, que eu como eu estava comentando aqui, eu não gosto muito de fazer propaganda, que eu já conheço, tá tão difícil, né, mas ele é maravilhoso, não tenho que me queixar, um parceiro grande, então divide muito as atividades do dia a dia. Então a gente se inscreveu no pilates, né, a gente tentou hidroginástica, mas aí veio a pandemia, não deu certo, nos inscrevemos no pilates, que ele sempre diz: "A gente tem que estar preparado fisicamente para quando essa criança chegar", porque a gente não Sensacional. sabia bem a idade, que o nosso perfil era até 5 anos, e aí não sabia se era menino ou menina, né, da pele se a gente gente. não fez essa opção e era doenças tratáveis, então, a gente não sabia como é que ele viria. Então vamos nos preparar fisicamente, eu odeio exercício físico gente, coisa que eu mais odeio. Mas aí eu disse: "Não, pois vamos, vamos", e aí ele ia comigo para dar aquela força, né, e até hoje a gente faz pilates. Ai, que Agora que ele legal. chegou a gente sempre ia junto, agora como a gente se reveza nos cuidados, então um vai um horário, outro vai outro, né, não dá mais para os 2 juntinhos,
mas a gente permanece no Pilates, porque senão não dá conta não, meu filho, porque tem que abaixar, e agacha, e apaga, e pega não sei o quê, e vai para É, trás, E e vai bota o para menino frente, aqui, e e bota o é bota. menino no muito braço, e bota no braço, e bota no exaustivo, é outro, muito Eu né? queria exaustivo. puxar aqui Não, eu ia não, pedir pode, para pode. fazer um parêntese só em Pô, relação a isso, que eu claro. acho muito, muito salutar a gente comentar essa questão do desgaste físico. Eu estava vendo uma página, por conta do movimento feminista, eu gosto de seguir páginas que têm pensamentos muito diversos e aos meus, e eu quero entender várias perspectivas, né? E aí tem uma página que é de mulheres com mais de 40 anos e falam muito da questão da escolha de não ter filhos. Eu acho incrível, eu acho maravilhoso você poder bater na mesa e dizer não quero e ponto. Eu não quero ter além do árabe, por exemplo. Isso é uma coisa até que foi uma grande desconstrução para mim, porque eu achava que eu ia querer muito e eu não quero mesmo. Mas elas fizeram uma publicação nessa semana que era assim, dos mesmos, eu vou tentar lembrar aqui, dos mesmos criadores de você só sabe o que é amor de verdade quando você se torna mãe, você só sabe o que é cansaço de verdade quando você se torna mãe. Só que era uma ironia. E aí eu fiquei assim, cara, primeiro, que desserviço tá comparando situações de mulheres, não se compara. E segundo, é muito ignorante mesmo, é burro, desculpa, assim, mas sendo bem sincera, como sempre sou, é um comentário muito burro, porque é a mesma coisa de você comparar a dificuldade que uma mulher e um homem vão encontrar no mercado de trabalho. Qual que vai ser a reação de uma pessoa negra e uma pessoa branca se estiver tendo uma batida policial do lado? São perspectivas completamente Totalmente diferentes, diferentes. não dá para comparar. E sim, existe um grupo social que é muito mais afetado. A maternidade desgasta fisicamente de uma maneira que nada desgasta. A amamentação desgasta de uma maneira que nada desgasta. Eu sempre falava assim, quando eu parei de amamentar, parecia que tinha saído o dementador do Harry Potter, sabe? Sei. De mim, assim, tipo, parecia que tinha saído, porque, cara, Suga, né? as pessoas falam, né, o milagre de Jesus Cristo de transformar água em vinho. Literalmente, a gente transforma sangue em leite. É. E, gente, é uma máquina inteira do corpo produzindo leite. Então, esse desgaste físico e isso dela ter esse insight de, cara, eu tenho que me preparar. Eu sei como é o rojão. Aham, E É. eu entrei recentemente, tem, tipo, 4 meses que eu faço boxe. aham, Justamente porque eu já não estava mais aguentando não fazer atividade física, era sempre aquela sim. coisa, estou muito exausta, eu não, vai ser só pior, vai só piorar. E de fato, assim, a gente precisa estar fazendo alguma atividade física pra gente aguentar ter uma criança em É, casa, assim, precisa muito, muito. sabe? Eu fui acampar com ele esses dias e eu agradeci pro meu professor de boxe depois. Eu falei, cara, eu só aguentei fazer trilha com 16 quilos aqui, ó, nas costas, por causa do teu treino, Uhum, obrigada. Você me deu Olha aí, qualidade de vida com meu filho. é. interessante. E eu queria puxar outra coisa que a Dominique falou, Dominique, daqui a pouco a gente volta para tua história Sim. também, que ela falou muito da questão do preconceito, que o preconceito, assim como a palavra apoio, está muito presente nas histórias de vocês. E aí eu queria te perguntar como que você lida com o preconceito, que assim como a mãe, por adoção, enfrenta o preconceito no dia a dia, a mãe de uma pessoa trans também, a mãe solo também enfrenta muito no dia a dia. E aí eu Sim. quero pegar a tua experiência como mãe solo, como enfrenta o preconceito e também como que você prepara o teu filho, um menino negro, para uma sociedade racista, né? Porque é uma criança, por enquanto, que às vezes não tem tanta noção do que está vivendo ainda, né? E dessa situação toda. Ele não Mas sabe por quê, mas ele sente. ele sente mais ou menos, exatamente, ele não tem talvez tanto discernimento, né? Uhum, Mas você, como mãe, precisa preparar o seu filho para isso. Então, eu queria sim. primeiro saber como que você lida com o preconceito contra você, mãe solo, e também como preparar o teu filho. Terapia e remédio. Não, sério. É isso Se bem mesmo. que ela É. falou que diz que ela também faz, eu falo, mas também Realidade, fala se faço. sinceridades. Gente, mas é assim, muita terapia, né? Isso, cada filho traz uma oportunidade, cada pessoa na nossa vida, mas filho de uma forma muito visceral, né? Uhum, Cada pessoa que entra na nossa vida, que a gente se permite ser atravessado, ela vai trazer uma oportunidade de evolução, né? Filho faz isso, vira a gente do avesso, né? Então, eu descobri a gestação, eu já estava com 6 meses. Me julguem. nossa. 6 meses. Não, aqui não é, Pode, aqui não é pode... espaço para julgamento. Não, é porque eu já, ó, tá vendo? A gente Você brinca, já tá tão mas já tá condicionada, né? condicionada com Isso, julgamento. eu Olha sei, aí, eu sei. Freud, tudo bom?
Mas quando eu descobri, eu tenho ovário micropolicístico, então eu já tinha ficado 1 ano sem menstruar. Isso já tinha acontecido várias vezes. E eu fui casada com uma mulher durante muitos anos. Tive um relacionamento breve com o pai do meu filho, né? Eu lembro assim, que foi um momento de descuido em relação ao preservativo, pois foi nesse um momento que veio, porque tinha que vir, porque eu Tinha tenho que inclusive vir. dificuldade teoricamente era para eu ter dificuldade para De engravidar por conta engravidar. do ovário Sim. micropolicístico. E aí a gente já tinha terminado, né, o nosso relacionamento quando eu descobri, assim, foi algo realmente breve, a gente ficou poucos meses juntos. E aí, quando eu descobri, já tinha 6 meses e eu já descobri o sexo Ultrassom. no mesmo ultrassom e, obviamente, sabia de quem era, pois não tinha perigo de ser de nenhuma outra pessoa, Sim. pois É foi o tu único mesmo. homem com que eu me Uhum. envolvi. Então, o pai dele é negro bem retinto, né, ele é africano. Ele convive eventualmente hoje, né? Já foi um pouco mais presente, já foi muito mais ausente. Hoje convive ali uma vez por mês, o que não é de fato uma convivência, né? Uhum. Mas ele é uma pessoa extremamente. Ele é muito militante, né? Ativista dessas causas. Então, a gente teve muitas trocas nesse sentido, assim. Foi muito. Ele me deu muito suporte, me deu muito apoio, né? Nesse sentido, né? De me preparar para o que o Anabi pudesse sofrer. Uhum. Foram muitos debates, e aí houve muita abertura também, e muita confiança de ambas as partes, de, ó, eu vou falar isso aqui sabendo que eu posso estar soando racista, e você vai me dar o Claro. toque. Não, não, não passa a mão na minha cabeça, não. Eu quero que tu me dê o toque, porque eu não quero reproduzir isso aqui depois com meu filho. Vai me dizendo, isso aqui é ruim, não é? Tipo, Ou seja, tu se eu preparou fui pra muito, preparar o muito, teu filho. muito. Estudei muito, li muito. A primeira coisa que eu li pra ele na barriga foi uma cartilha da igualdade racial, que eu tinha ganho do pai dele, inclusive. Acho que era do governo do estado, se eu não me engano. E aí foi a primeira coisa que eu fui lendo na barriga, assim, pra ele, É depois do ler. Ministério Público, né, do- não? Eu acho que era um do Ceará Sem Racismo. Aí eu acho que era da campanha Ceará Sem Racismo, que era Uhum. do governo do estado, se eu não me engano. Não foi da prefeitura. Enfim. É, E aí eu li esse material, e aí fui estudando também, que é óbvio que ninguém, nem mesmo o pai do meu filho, é obrigado a ser meu glossário, né? Ninguém é obrigado a ser o educador de ninguém, então eu fui por conta própria estudar também, né? Assim como vice-versa também. A gente debatia muito sobre as questões, no caso de ser teoricamente homem, porque pode ser que haja, né, quando ele crescer aí, que haja essa mudança, mas trabalhando aqui com o que é a realidade do presente, também estamos aí educando potencialmente um homem que pode ser machista, que pode ser um agressor, Não vai acontecer. mas pode, Nossa, meu né? medo. Enfim, é isso. Mas É o risco que se é corre, um né? risco que se corre. Sim. Então, assim, da mesma forma, o contrário também. Eu ia conversando com ele, ó, isso aqui não é legal, não quero que você reproduza isso dessa forma e tal, quando estiver na frente do Dedê. Eu falei dele é Dedê, né, o Alex. Oh, E aí, enfim, houve essa abertura, houve esse estudo, li também o Sejamos Todos Feministas, a Chimamanda, fui catando vários canais, mas encontrei também muitas lacunas. Existe uma questão que eu nunca vou entender 100% o que ele sente, porque eu não tenho o tom de pele dele, então eu não sofro o que ele sofre. Apesar de ser de uma família interracial, de ter um pai negro, de ter irmãs negras, irmãos negros e conviver de perto também com Uhum. isso, de inúmeras formas, não é o meu lugar de fala. Esse não é o meu lugar de fala, é o de observadora, de acolhedora, de rede de apoio. E é onde eu continuo me colocando, como rede de apoio do meu filho e principalmente como uma leoa que vai com unhas e dentes se qualquer pessoa fizer qualquer coisa com ele. Então, assim, primeiro, trabalhar essa questão mesmo da informação, assim como você foi buscar informações sobre diversidade, o que é LGBTQIAP+, o que é trans, que história é essa? Vamos É. entender isso aqui, né? Da mesma forma, eu fui também estudar, desconstruir os meus próprios preconceitos, porque enquanto a gente não admite que a gente também tem, a gente não se transforma, e muita terapia para ter assim, Sim. a
clareza mental e poder ter o espírito ali alinhado para Mas tu já acolher quando conversa com ele acontece. sobre isso? Porque ele tem Com quantos anos? certeza. Ele Vai tem fazer 4 em vai junho, fazer 4 em geminiano. junho. Eita, meu Geminiano. também, geminiano. Você já Eu consegue fui conversar com ele geminiano. sobre racismo? Com Claro, certeza, ele já é passa uma por isso. criança, mas Ele já passa por isso. ele já chegou pra você dizendo: "Mãe, sofri, aconteceu isso". Ele não liga os pontos, né? Ele não sabe que isso que aconteceu foi por causa do tom de pele dele, mas eu falo, né? Ele fala que ele é chocolate. Por quê? Não é uma forma de amenizar e nem uma Uhum. forma de não dar, né, os nomes, porque existe essa questão também, né? Óbvio que durante É, muito tempo pessoas negras eram chamadas, ai, não, é é moreninho, é só moreninho. bronzeado, né? Uhum. Existe essa questão de tentar enfraquecer o termo negro, o termo preto, para poder, né? Enfim, é mais uma atitude racista mesmo, né? Então, não é por isso. Ele tem um livro maravilhoso, inclusive, aconselho demais para todas as crianças, não é só para as crianças negras, não, mas é o Pequeno Príncipe Preto para crianças. Legal. E aí tem uma passagem do livro que fala que o pai tem cor de café, minha pele da cor de chocolate, e aí desde então ele fala isso, que o papai é café, porque ele é negro mais retinto, né? E o Anabi, Uhum. que é mais, que ficou ali na mistura dos dois, aí ele fala, eu sou chocolate. E a mamãe é doce de leite. Ele fala. É que tem que conversar de uma É, forma lúdica sobre o assunto. É um é. assunto sério, mas a gente tá falando de uma criança, E né? aí eu converso com ele que existiam esses. Tem um livro do Martin Luther King, o nome dele é Martin Anaby, então eu já leio para ele a história do Martin Luther King, falo para ele do Nelson Mandela. Olha, filha, a mamãe foi na África do Sul, olha só o que a mamãe visitou. Tem um negócio chamado Museu da Apartheid. Existia nessa época. Óbvio que eu não falo de uma forma violenta do que acontecia, de assassinatos, prisões e tudo. Eu só falava, olha, a sociedade ela era toda assim, era dividida. Tu acredita? Olha que coisa. Tu consegue imaginar? Aí eu fico, né, indagando ele para ver se ele consegue ter esse pensamento. Já pensou, filho? Se tu chega lá na tua escola e todos os teus colegas da sala são brancos. Aí eles vão todos para uma sala. Tu vai para uma outra sala que é só de pessoas de chocolate. Tu já pensou? O que é que tu acha disso? Aí ele, eu não ia mais brincar com a fulaninha? Eu não, porque ela não ia ser da sua sala, não ia poder. É muito chato isso. Não é chato? A Olha gente só. ficar separado da pessoa que a gente gosta só porque tem outra cor? Olha que. Mas isso é muito estudo e muita terapia pra gente ter esse discernimento. Mas ele já passou por situações bem ruins na escola. Já teve uma mãe de uma aluna que eu não sei se ela tem noção do quanto isso é simbólico, assim, mas ela pediu pra abrir a bolsa dele porque ele tinha pego um brinquedo dela e não era. Ele tava com o brinquedo dele, aqueles exercícios de sala, cada um faz um. Sim. E aí a mãe chegou e falou assim: "Né, ele tá com o dela sim". A professora chegou e disse: "Não, esse é o do Anabi". Uhum. Pois olha aí, só dentro da mochila dele, vamos abrir aí pra ver que eu tenho certeza que Nossa, ele é pegou. o que acontece, né, Pois Clara, no pois é. Acontece no supermercado, nas supermercado, na lojas, Zara. né? Desculpa, E soltei nomes, acontece, mas Tudo bem. e acontece acontece, mesmo é todos muito os simbólico dias. Todos acontecer os com uma dias. criança de 3 anos, uma coisa que vai acontecer quando ele tiver 20, 30, Uhum. 40, 60, 80. É isso mesmo, E no Clara. supermercado já, tipo, uma senhora tava passando pela gente, ele tava, eu boto ele aqui, né, muitas vezes, agora menos que ele tá pesado. Passadinho. O bicho é É. grande, é galalau, viu? É E grandão. lindo, viu? É demais. É lindo demais. Sou suspeita. E aí mas eu ficava sempre muito com ele aqui, isso ele tinha tipo 1 ano e meio. E eu botava ele num canguruzinho aqui. E aí uma senhora no supermercado tacou o carrinho nele, assim, de propósito, porque ela olhou pra mim, acelerou e foi com força mesmo, assim, uma senhorinha. Eu fiquei, gente, é tão impensável isso. O que que leva um ser humano a querer fazer violência com uma criança, um bebê, cara? Ele tinha tipo 1 ano e meio, tava aqui, aninhado na mãe. E aí eu tava com um amigo do lado, assim, e a pessoa, tipo, voou e começou eu tava tão transtornada que eu, tipo, empurrei o carrinho, né, na hora e saí de perto e fiquei, tipo, chorando, segurando o Anabi, e em choque, assim, tipo, paralisada. E a minha amiga que foi lá e chamou segurança, não sei o que, não sei o que. E aí eu, em choque, assim, eu não acredito no que acabou de acontecer. Não É acredito. triste ver que as mães têm que preparar os filhos, e na verdade a sociedade deveria estar preparada Com Sim, para certeza, essa assim, diversidade. Infelizmente, está longe exatamente. disso Muito acontecer, longe, né? E muito por isso que as longe. mães elas têm que ter esse estudo, essa preparação para se exatamente, preparar pra e tudo. preparar o filho
para O uma sociedade. Pilates também. Quando, São muitos preparos. São muitos preparos. Quando O preparo. Ô, Exatamente. preparo. quando eu Esse escuto, negócio quando eu é escuto, menino, quando eu rapaz. escuto a Clara falando isso, sabe? A gente se depara com nossas crianças LGBTs, né? Porque Com elas, certeza. E ela tocou num ponto muito sensível que eu queria conversar com você também, que é essa questão do ambiente escolar, né? Porque a pessoa LGBT, ela sofre abandono muitas vezes em casa, também na escola, O são bullying. Bullying na são escola. vários abandonos que vão ali moldando a pessoa, né? a gente Aliás, fica, podando a até. gente fica escutando aqui a Clara, né? eh, com um filho negro e mais uma vez eu vou dizer, né? A dor da Clara, a luta da Clara, o estudo que ela faz, o acompanhamento psicológico que ela faz, essa força que ela, né, tenta, né? Porque a gente sabe que é uma tentativa todos os dias, né? Tentativa e erro. Muitos erros A também. gente, a gente não vê diferença, sabe? Para o nosso público Sim. LGBT. E assim, E ao mesmo tempo é muito privilégio, né? Porque a grande maioria das mães não tem esse acesso. E eu Sim. tenho muita consciência também. então assim, quando a gente vê mães, pais, tios olhando para uma criança que é afeminada, que essas crianças, desde bebê, desde criancinha de 1 ano, sofrem, anda direito, não É porque desmunheca. a maioria das A gente, pessoas olha, pensa muito também nessa questão que o transexual ele nasce a partir da maioridade. Ai, com 18 anos, não, mas tem muitas crianças, muitos jovens hoje em dia que se descobrem uma pessoa LGBT por conta até cada vez da informação que está cada vez mais possível, Sim, acessível, sim. né? Então hoje tem isso, crianças. exato. Olha, aqui em Fortaleza, no Ceará, infelizmente, nós não temos ambulatórios transexualizadores e nem Muito pessoas difícil. preparadas para cuidar dos nossos filhos trans, crianças. Então, a gente tem uma rede de apoio que essas crianças vão para fora, vão para São Paulo, para o Antigos, uma vez no mês, para ter esse acompanhamento psicológico, para ter essa equipe multidisciplinar que trabalha essa criança, né? Porque. E outra, tá? O peso de uma mãe e de um pai que acolhe essa criança trans é tão grande, gente, que vocês nem imaginam. Porque nós somos taxadas de loucas, que queremos mudar o nosso filho, que queremos transformar os nossos filhos. Agora, eu pergunto a quem está nos ouvindo e a vocês aqui, em quem, em sã consciência, uma mãe gostaria de transformar um filho em uma pessoa trans? No mundo que mais mata pessoas trans. Num mundo tão transfóbico, né? É, muito transformado. A gente tá no país que mais mata pessoas Nós vivemos num LGBTQIAP+. país que mais mata pessoas LGBTs. Então, fica a pergunta, como que a gente, mãe, pai, família, quer transformar essa pessoa? A gente não quer transformar, a gente quer amar, a gente quer acolher, né? Porque Com quantas certeza. vezes você viu uma criança colocando uma toalha num cabelo para ficar como a Rapunzel? Isso acontece diariamente, nós temos dentro do nosso grupo crianças com 4 anos que auto se revelou, E é uma né? desconstrução É diária, uma né? O árabe, quando pega desconstrução. maquiagem, eu digo, deixa ele, mas é de menina, o meu amor é de quem quiser. É uma desconstrução. E é uma desconstrução familiar também. Quantas vezes essa família não está preparada? Quantas vezes essa família vai ter que estudar como Clara, como Joconda, como Dominique? Entendeu? Então, é uma desconstrução, porque nós vivemos nesse mundo que não é preparado para a gente. A realidade é essa. A realidade, É uma inversão muito grande de valores, né? totalmente, né? Então, a gente não tem uma sociedade, a gente não tem uma escola preparada para as pessoas. Quantos filhos infantis nós temos que ficam isolados no recreio? Ficam isolados, gente. Ninguém quer brincar, porque é o viadinho, porque é a sapatona. Isso a gente acontece ainda hoje. Podem acreditar. E isso Nós fica muito temos, escondido, né? A sociedade nós. como um todo não tem noção dessas E coisas. outra coisa, a gente encontra uma equipe da educação ainda não preparada também para esse público.
sabe? Tantas campanhas que o Estado, prefeitura, todo mundo faz contra o bullying, contra preconceito. Agora, você pode acreditar, vocês acreditem. Quando é para falar da pauta LGBT, todo mundo bota debaixo do tapete. É uma pauta que ninguém quer falar, porque é uma pauta cara para o Estado. Porque Conservadorismo é muito o grande, né? conservadorismo é muito grande, sabe, Clara? Como vem Eles aumentando o preferem acesso. muito ter campanhas contra o bullying para as pessoas negras. A gente acontece muito, mas quando é na nossa pauta, é tudo engavetado. Isso é muito doloroso para a gente, Com sabe? certeza. A gente vai para reuniões e a gente sai de lá sem esperança de uma mudança. Quantas reuniões o movimento Mães da Resistência vai com o governo, com a prefeitura, e a gente sai sem esperança de mudança? Então, é uma pauta que eu costumo dizer, sabe? Eu sou uma pessoa muito tímida para falar e eu não posso perder a oportunidade desse microfone, desse momento, para falar disso. Não posso, sabe? Porque é uma pauta cara, é vida dos nossos filhos. É a vida de cada criança daquela que vai ser criada com esses traumas que só Deus e o mundo e o tempo é que vai dizer assim, eles vão conseguir. E aí Por entram ONGs que fazem um papel que o poder público deveria estar fazendo. ONGs, organizações sem fins lucrativos, que assumem esse papel de apoio, de acolhimento, é, como Thaís, Mães da o Resistência, Mães né? entra, mas a gente tem que dizer, sabe, que nós somos uma gota no oceano, Sim, Sim. com certeza. sabe? Porque as demandas que chegam no Mães, as denúncias que chegam são tão poucas em relação ao que acontece na real, sabe? Uhum. Porque não é todo mundo que conhece o Mães, não é todo mundo, né? A gente acredita, sim, que o movimento tem que crescer como todos os movimentos, sabe? A gente tem, não tá uma cartilha separada de racismo, não, vamos unir. Eu acho que a união, sabe? É de extrema importância você olhar uma pessoa cadeirante e você olhar para aquela pessoa e olhar mesmo, sabe? Sentir aquela a necessidade de ter uma rampa e não só por ela ser, porque ela pode ser uma cadeirante LGBT, ela pode ser uma cadeirante LGBT negra. Sim. Tá Sim, e vendo aí a como gente fala da Não como, interseccionalidade, estigmatizando, né? né? E como é a muito gente se importante une nisso? a gente entender a interseccionalidade das pautas, porque ninguém é uma coisa só. Isso. Uhum. Ninguém tá ali. O feminismo negro, por exemplo, ele surgiu, né? E aí existem outras vertentes também, né? De compreensão dessas interseccionalidades, mas ele surgiu justamente porque as mulheres negras não tinham pautas dentro do movimento negro como um todo, por Uhum. conta do machismo, também dentro do feminismo, que enquanto organização política e econômica e filosófica, desde sua origem aqui, né, na Europa, nos Estados Unidos, aqui no Brasil, é muito dominado por mulheres brancas de classe média e alta, que têm já o privilégio do estudo, de estudar fora, de entender de outros, né, outros assuntos, viajados e tudo. E os assuntos das mulheres negras estavam ali deixados de lado, né? Então, quando o feminismo surge, por exemplo, né, da luta das mulheres operárias, não tirando a importância disso, óbvio que não, Claro. jamais. Mas muitas mulheres brancas que estavam lutando pelo direito de ir para a faculdade, elas estavam indo para a faculdade, quando elas iam para a faculdade, tinha uma mulher negra cuidando dos filhos Dos delas dentro de filhos. casa, que estava abandonando os próprios filhos negros nas periferias, né, para poder pegar aquele trabalho, para poder cuidar da família junto com o marido, ou às vezes sendo mãe Sim, solo. com Que também é o maior certeza. índice de maternidade solo é entre mulheres negras e Negras. periféricas. De Uhum. novo, olha o privilégio que eu tenho, né? Sou mãe solo? Sou. Mas tenho vários privilégios também, né? Tenho uma rede de apoio de amigos que são irmãos, de amigas que são irmãs e que tem um companheiro que é super presente na vida do meu filho. Então, assim, sou consciente também que tenho os meus privilégios. Mas a gente tem que ter esse olhar realmente interseccional e plural, entender que todas as dores, elas são válidas e igualmente terríveis, né? Igualmente ameaçadoras para a vida dos nossos filhos. A gente está falando aqui de crianças que às vezes chegam a falecer no estado por conta
das condições nos abrigos, mães que às vezes também acabam abandonando as crianças porque não sabem o que fazer, porque a gente não tem aborto legal. Isso. Olha como É a uma. coisa é Tudo tá enraizada, eu tô tudo arrepiada interligado, até, Aí eu né? queria porque é tudo muito aproveitar, enraizado, Claro. eu né? queria aproveitar até a fala aqui da Clara para dizer assim que foi uma construção também desse coletivo, né, do nosso coletivo de pais pretendentes à adoção, é o projeto, o programa de entrega legal, que hoje funciona aqui no município de Fortaleza, né, que é um programa que acolhe aquelas mulheres que por algum motivo não desejam maternar, né, e para que essa mulher ou não desejam, não podem, ou não estão naquela condição para o fazer naquele momento, para evitar que ela ou entregue essa criança de forma irregular, ou que ela abandone essa criança na rua, ou que ela amarre num saquinho de lixo, como a gente viu recentemente uma reportagem, né, de uma Absurdo. criança Sim. encontrada amarrada num saco, que conseguiram resgatar ainda bem a criança com vida. Então, para evitar essas atitudes, a gente até disse que o programa Entrega Legal ele salva vidas, né? Essa mulher ela Salva. pode deixar essa criança na maternidade assinando um termo de entrega voluntária e ela tem direito ao sigilo no momento dessa entrega, ela tem direito ao arrependimento dessa entrega, ela é acompanhada, inclusive a ser acompanhada, né, por um programa que funciona hoje na FUNCI, que é um programa da Prefeitura de Fortaleza, a ser acompanhada uma equipe profissional, né, para amadurecer, inclusive, essa entrega. Ela pode procurar o programa ainda grávida, né? Se ela já decidiu isso, que não quer ter criança, pode procurar grávida. E aí ela diz: olha, vai ser acompanhada por esses profissionais, inclusive ela pode decidir depois não entregar e ficar com a criança. A partir desse A acolhimento que partir desse teve. acolhimento, até porque o programa ele pode inclusive, direcionar essa mulher para as políticas públicas municipais, né, e aí ela acha que ela tem a partir desse ingresso na política pública, tem condições de seguir, de exercer a maternidade dela, né. Então assim, hoje a gente tem essa opção no município de Fortaleza e claro, eu não podia deixar de aproveitar o espaço para falar isso, Claro, né, a sim. gente acolhe mulheres e salva vidas, né, pelo programa. Então é Mas esse tipo de de super informação tem que ser importância. dita com Com certeza. Porque certeza, muitas mulheres então, não sabem não disso. sabem, né, um programa que ele era gerenciado apenas pelo judiciário, e o judiciário é muito distante dessa mulher, né, e quando ele passa para o executivo, é um programa pioneiro, né, e que foi Vamos construído divulgar, viu? foi um programa Tem que construído, divulgar. né, a Assim como o 3 trabalho da mãos. Mães pela Resistência É, também, assim, a tem 3 que mãos, né, a gente participou da construção do programa, né, junto com, na época, que era o presidente da FUNCI, Iraguaçu Filho, com o promotor de justiça, Dairton Oliveira, que é um ícone da adoção aqui no nosso estado. E esse programa foi construído a 3 mãos mesmo, com a participação da sociedade civil, de suma importância. E, assim, aproveitando também aqui o modelo de famílias plurais, na fila da adoção a gente tem casais hétero, a gente tem casais homo, a gente tem mães solos e a gente tem pais solos, né. Então, assim, é completamente plural, né. A gente tem adoções interraciais, e aí se trabalha, também se discute o racismo, adoções de crianças trans, de crianças homossexuais, também se trabalha isso, né, também é uma questão importante de ser Uhum, trabalhada. com toda Então tem certeza. um leque é um mundo, gente, adoção é um mundo. A gente entra assim, quando eu entrei na fila, eu disse: "Não, eu quero adotar uma criança", você entra só com esse desejo, né. Aí quando você vai conhecendo a questão da adoção, você se depara com muito preconceito, é claro, tem aquela questão de que: "Ah, é adotado", não é filho, é Não é filho adotado. mesmo, Gente, é você não é mãe filho. mesmo. É, não é sua mãe, né, ela não é sua mãe. Gente, Natan é meu Mas quem filho, é a eu sou tua a mãe mãe mesmo? Tu dele. sabe quem é a tua mãe É, mesmo, né? exatamente. Coisas assim. Eu sou a mãe dele, né, eu tô cuidando dele, eu tô amando esse menino, né. Então nós somos os pais dele, ele tem família agora, né. Então nós somos a família dele, eu não vou aceitar nunca alguém dizer que ele não Nossa, é já me meu filho, perguntaram ou várias que eu vezes se não o sou a Anabi era mãe, adotado. né. Bizarro, Sério? né? É, Muito bizarro. Sim, porque ele é uma criança negra. É, porque sim. Sendo olham que ele é para a minha Clara. cara, pelo É. amor de Deus. É mesmo, assim. Agora rindo, então, ó, idêntico, É idêntico. É idêntico. igual, é Então igual. tem muito essa coisa essa questão de não ser a mãe mesmo, né, como você diz, Sim. e ele não ser o filho mesmo, né. Que também pega, né. E a gente aquela coisa: "Ah, não conta", porque por muito tempo a adoção foi aquela coisa que você escondia, né, que você colocava ali embaixo do pano para ninguém saber, porque sofria preconceito.
E hoje não é assim, né? Quando ele chegou lá no nosso, a gente mora em condomínio, então logo que ele chegou que a gente estava com ele, aí todo mundo perguntava, é neto? Aí Ainda não, é tem nosso O do filho. etarismo. etarismo, né? Etarismo, Gente, exatamente. a É mulher muito sofre preconceito de demais. várias É. formas, né, Ai, gente? é Olha neto, isso. meu esposo obedecia com ele, é neto. Eu disse, não, não, é nosso filho. Aí a pessoa ficava meio bugada, né? Porque não me viu grávida, não viu não sei o que, aí ficava assim, né? Aí teve, inclusive teve um vizinho nosso que disse assim, ele estava viajando. Aí meu esposo subiu rindo, veio me contar essa história. Como é que a criança de 1 ano ia estar viajando sem a gente? Onde é Ai, que ela ia gente. estar? Né? Então, outro vizinho dizia, ah, mas não conta que ele é adotado. Aí eu até olhei assim, impossível, porque assim, a gente Gente, mora no oi. condomínio, todo mundo sabe que eu não Não, tenho a e super menor intenção de invasivo uma pessoa. A esconder, pessoa tem que se né? explicar o Não tenho, tempo né? inteiro. Então, assim, ele é filho, sim, ele foi adotado, é filho e ponto. E eu não vou ficar dizendo, botar aqui na testa dele, adotado. Não vou, gente, ele é filho, Eu costumo acabou. muito dizer isso, sabe? Muitas das pessoas, as mães quando entram num grupo, que entram muito despreparadas, muito fragilizadas, né? Aí, quando chega, diz assim: aqui é, vamos supor, Clara, uma menina trans, né? E vai levando isso num discurso, né? Que a gente tem que dizer: olha, não vamos nomenclaturas, né? Essas coisas não têm que existir. Ela é uma menina e acabou, tá? Não tem que estar dizendo, deixa isso aí, né? Então, assim, é a mesma coisa de um filho adotado, não precisa estar dizendo, mas Exatamente. também não precisa esconder dele, Sim, com certeza, né? vai ter que Então, são saber as tudo. comunicações, né, dentro da sua casa, isso aí é uma coisa íntima, né? Uhum. E É, parabéns por ele, tá? Ai, eu já quero obrigada. conhecer Natan, já. muito linda, é um Todos, menino todos os especial. Quero ver, quero filhos. ver a cara Apesar do de ele ter Natan. passado 1 ano no abrigo, ele veio da casa de Jeremias, eu sou muito grata, assim, porque ele foi muito amado na casa de Jeremias, né? Ele teve uma cuidadora que praticamente se apaixonou por ele, e todas as cuidadoras eram apaixonadas por ele, né? E quando nós chegamos lá, que no primeiro dia todo mundo dizia, olha, vocês estão adotando um menino muito especial, Ah, vocês estão adotando um menino muito... A gente ouviu isso de todo mundo, e uma coisa, né? De todo Dominique, mundo. que eu estava até pensando aqui, quando a gente fala de uma mãe por adoção, a sociedade espera que aquela mãe esteja perfeita, né? Que ela já esteja. Porque Sim. ela foi mãe por adoção, ela é mãe por adoção por escolha. É uma escolha que começa logo no começo do processo, né? E aí a sociedade espera que aquela mãe esteja 100% preparada psicologicamente, com uma estrutura pronta, porque se ela escolheu adotar, ela tem que estar totalmente preparada para isso. Sim. E aí que tá, nem sempre tá assim. É uma Não, adaptação, é é. uma mãe que está se descobrindo, a mãe que nunca foi mãe, muitas vezes, é uma mãe que Sim. está recebendo um ser completamente estranho, né, para a família. Então, assim, tem um período de adaptação, né? Isso. Quando a gente adota, a gente tem o chamado estágio de convivência, né, que são 90 dias, e pode ser prorrogado. E aí vai depender de cada criança, de cada família, né. Uhum. O estágio de convivência é exatamente para a gente viver a maternidade real, porque para quem nunca foi mãe, você idealiza essa maternidade durante 4 anos, se for em Fortaleza, se for no interior do estado, 6, 7 anos, então você idealiza, né. E aí, quando a criança chega, é realmente maternidade real. E às vezes, quando você entrou na fila, você imagina com uma pessoa que espera 6, 7 anos, ela tinha uma idade X, hoje ela tem idade Y, né? E aí ela recebeu a criança, então tem que ver realmente se ela vai estar preparada, né? E às vezes, quando é uma criança pequena, tem essas questões. Você acorda bem cedo, 5 horas da manhã, né? E aí você já começa na nossa rotina. Para a gente não foi uma coisa muito, né, impactante, porque a gente já era acostumado a acordar bem cedo, né, então ele já veio no horário bem tranquilo, mas para algumas pessoas isso é uma coisa impactante, né, a sua rotina já Muda está completamente. completamente, a nossa rotina mudou É. completamente, né, a gente vivia muito um A para o agenda é outro, em prol dessa vida. dessa vida, a gente vivia muito um para o outro, né, os programinhas ali de casal e tal, acostumado com aquela rotina bem mais tranquila, aí chega uma criança, pá, Mas que aí bom, vocês tiveram não muito é? tempo para aproveitar a vida de Foi, casal. tivemos, É. tivemos. E aí chega a criança, pá, pronto. Agora é tudo ele, né? Então a gente se reveza, continua o companheirismo, mas é nos cuidados com o Nathan, né? Inclusive, é uma coisa que a gente às vezes chega exausto. Eu disse, a gente também vai ter que começar a pensar num tempinho pra gente, né? Com Porque, certeza, né? com É certeza. outra É coisa que a gente crucial. tem que ter o Preciso, né? equilíbrio, Monique, né? eu Com fiquei certeza. Uma coisa aqui, é de novo, né? Uma coisa é o casal, outra É, coisa são os Exatamente. pais. Monique, eu fiquei aqui pensando, como é a relação dos irmãos? Já de 32, né? então, 32, né? 30 e 30, 31, né? Eu vou falar. como é essa Estão amando, relação? né? Estão amando. E aí, naquela.
meio que babando, assim. No primeiro momento, assim, como ele é muito acostumado com mulheres no acolhimento, né, ele estranhou um pouco meu filho. Estranhou um pouco, aquela figura, né, mais estranha e tal. Ele Mas tem barba? hoje ele tinha um bigode, assim, uma coisa. É. Mas hoje, nossa, super de boa. Chega lá, se rebola na cama, fica os 2 lá brincando, e ele gosta muito de ir lá para ouvir música na Alexa do quarto dele, né. Então ele vai, bate na porta para entrar e fica lá dançando e faz coreografia. Então, assim, Amo. estão muito próximos, né. E então, isso aí já E com a passou. vegana? Com a vegana também, o relacionamento, quando vai pra lá, é o grude, né. É? E os 2 ficam até competindo por fotos, né. Ela tirou umas fotos lindas com ele, aí postou, aí o meu filho: "Vale, eu não tenho essas fotos tão lindas com o Natan, nem Gente, estamos Então, assim, chegando ao também fim do podcast. Olha, eu tô dizendo, cada uma de vocês renderia um episódio com de certeza. tantas histórias que vocês carregam, de experiências, mas realmente o tempo já está finalizando e eu já queria deixar um espaço para cada um de vocês, assim, seja para falar do coletivo, seja para deixar uma mensagem final, uma mensagem para empoderar outras mães também, para que a gente já vá encerrando e quer deixar um espaço livre para vocês falarem o que vocês quiserem falar, sem me direcionar, uma mensagem final, seja um choro, uma emoção, um desabafo, mas fiquem à Uhum. vontade. A troca foi maravilhosa. Obrigada de verdade pela participação. Eu espero que vocês Obrigada tenham também pelo gostado, espaço, que é né. muito mais sobre vocês do que a minha participação. Aqui eu sou só uma ponte, como eu falei, para que vocês falem, que vocês empoderem outras mulheres. Então, comece por você, Clara. Vai lá. Ai. Eu quero agradecer, assim, porque eu acho que é essencial a gente estar nesse lugar de debate, de troca. Eu acho que mesmo cada uma trabalhando na linha de frente de certa forma, né, com o seu ativismo de formas diferentes, né, eu na comunicação, né, que é da minha formação também, então, e no dia a dia, nessa vivência, assim como vocês, né, é muito massa a gente ter essa troca, né? E sair do nosso lugar também, às vezes a gente tá ali já acostumada e escutar essas outras histórias ajuda a fortalecer, ajuda a gente a se reconhecer, ajuda a gente a reconhecer os privilégios que a gente tem, as dores também, entender que elas são compartilhadas. Então, de mensagem final, o que eu deixo é busque você ser sua própria rede de apoio também, não terceirizar o autocuidado. A gente cai muito nisso, muito, muito, muito nisso. Não é culpa da mãe mesmo, não é culpa da mãe, né? A gente tem toda uma sociedade que faz isso de novo. Existem mães solo casadas. Então, é muito difícil, né? É um lugar muito difícil. A gente acaba se colocando em último lugar, esquece de se cuidar, de se ver. E a gente precisa se cuidar até pra gente cuidar do outro. Não só por isso a gente tem que se cuidar, porque a gente tem que se cuidar. Mas até para cuidar do outro, a gente precisa estar bem, né? Então eu deixo essa mensagem da gente buscar ser nossa própria rede de apoio e também de ter coragem de, de ser vulnerável. Eu acho que a gente também se coloca muito, e aí eu tô falando muito por mim, eu sempre fui muito essa pessoa independente, não quero ajuda de ninguém, não sei o quê. Então é pra ser mão só, beleza, você não só. Fazer tudo sozinha e tal hora, tipo, não dá. Não dá mesmo. Ninguém vive só, né? A gente é um Uhum. bicho social. Mas mesmo tentando, dentro da minha trajetória, né? Tentando ser super independente e tal, mesmo já tendo toda essa vivência, a maternidade é outra história, é totalmente diferente, né? Tem uma frase africana que eu gosto muito, que é It takes a village to raise a child. É necessário uma comunidade inteira, uma vila inteira, para educar uma criança. Que massa se o mundo fosse assim, de fato, né? E essa comunidade inteira, como ficou muito óbvio aqui na fala de nós três, é a nossa sociedade. Não é só a comunidade que está do nosso lado. A sociedade, as leis, a justiça é a nossa maior rede de apoio, ou deveria ser. Então, tenham coragem de ser vulneráveis, não tenham medo de dizer as suas dores. A gente só consegue evoluir quando a gente traz isso à tona, e também não tenham medo de correr atrás dos direitos de vocês e principalmente dos filhos de vocês. Arrasou!
arrasou. Bicho, eu já sabia que tu era foda, mas pessoalmente, a Eu gente... aqui morrendo de Ela chegou, vergonha. ai, tô morrendo de vergonha, tô nervosa. Eu disse, Mas aham, tá bom. mas eu tô bem. Mas já tá encerrando e nem pareceu que tava, viu, direito. Clara falou claramente, né, o que eu também gostaria de falar, né, que essas mulheres, né, não se cobrem tanto, né, que essas famílias não se cobrem tanto, né. A minha pauta LGBT, quero também deixar aqui claro que procurem o coletivo Mães da Resistência. Se você tem essa resistência com seu filho, filha e filhe, nos procure. Saiba que tem essa rede de apoio, né? Aqui nós somos mais de 100 mães e graças a Deus estamos com alguns pais também no grupo, né? Estamos trazendo esses homens também para dentro desse grupo, porque a gente acredita, né, que é fundamental ter o apoio familiar, que é a nossa população, que os nossos filhos não precisam só da mãe junto, precisam desse pai, né? Então, assim, a gente está aqui, a gente hoje aqui em Fortaleza, nós temos uma sede, é um pequeno sonho, é uma pequena casa de porta e janela, eu costumo dizer, que é a casinha de boneca, né? Pequenininha, mas é com muito amor e com toda a dedicação que a gente ampara essas famílias dentro dessa casinha, tá certo? E que procure a gente nas redes sociais, Mães da Resistência, e busque aqui o Ceará, né? Eu sou uma coordenadora, mas eu não faço mãe sozinha aqui no Ceará. Nós somos muitas, e somos muitas em todo o Brasil. Estamos em 17 estados, apoiando essas famílias, para que tenham esse entendimento que o seu filho é sim uma pessoa normal e que ele merece o acolhimento como qualquer outro filho, tá? Então, muito obrigado por esse espaço, né? Obrigado por essa manhã compartilhar com vocês, mulheres fantásticas, né? E que sim, a gente tem nossas fragilidades e que vamos também, né, Clara, eh, fazer parte e dizer que a gente pode também ser frágil, né? E que a gente não é só forte, né? Porque a nossa fortaleza de mãe, ela é uma coisa interior. E essa fortaleza, ela é repleta de, eu costumo dizer que nós somos um telhado, né? E muitas telhas, às vezes, elas saem dos cantos e a gente procura depois colocar essa telha nesse cantinho, nesse local certinho, mas tudo tem a hora certa, né? Essa chuva vem, essa goteira pinga e tá tudo bem, né? E depois a gente coloca a telhazinha no local, porque é assim que a vida da gente é, né? É uma chuva, é passageira, todos os momentos da gente é assim, né? E a gente vai vivendo. E muito obrigada a vocês por compartilharem, né? Tanta. Embora a gente tenha as nossas fraquezas, mas eu acredito que é mais fortaleza, né? Gratidão, viu? Ai, gente. Obrigada. Foi lindo, foi muito lindo. Eu espero um dia, se for possível, ser um pouco um pouco mãe como vocês são, né? Vocês são mães inspiradoras pra mim. Eu passei o podcast todo me emocionando, me emocionei várias e várias vezes, mas porque quantas histórias, quantas histórias. Obrigada por compartilhar todas elas comigo e com quem está nos assistindo. Dominique, sua vez agora. Não me faça chorar mais ainda. Já tô com os olhos marejados aqui. Estamos. Estamos Gente, todas emocionadas. todas emocionadas, é muito difícil, né? Eu queria dizer, gente, que, primeiramente, se hoje vocês falam que é em especial, né, para as mulheres e para as mães que decidiram maternar seus filhos. Se permitam ser transformadas pelas experiências que eles trazem e, sobretudo, os amem. Amem incondicionalmente, porque é o amor que eles precisam da gente, sabe? É o principal, eu acho que é o principal, né? O que eles precisam da gente é amor, né? Independente da experiência que eles tragam, né? Se deixem transformar e amem seus filhos. Para aquelas mulheres que desejam adotar e que eu ouvi, assim, depois que o Nathan chegou na nossa família, né? Alguns diziam, eu queria muito adotar, mas eu não segui em frente com essa ideia, né? Eu tinha medo.
Às vezes é um medo do preconceito que vai enfrentar, às vezes é um medo de, ai, o que que essa criança vai trazer da carga genética? O que é que o pai dela é? O que é que a mãe dela é? O que é que não sei o quê. Gente, não tenham medo, né? Se lancem, busquem a adoção legal, né? Como se Uma a filha gente de fosse 4 perfeito e não anos. Então, tivesse né? carga Até os genética filhos também, né? biológicos também, né? Muitas vezes Exatamente. vêm com alguma questão e não deixam de ser filhos, né? E não deixam de ser filhos. Então, busquem a adoção legal, né, é um tempo que você espera, mas é um tempo também que você se prepara. E para aqueles que não querem só esperar, né, eu faço aqui o chamado para estarem conosco na luta pela adoção legal, por todas as crianças que estão nas instituições de acolhimento, procurem as nossas redes sociais, né, Coletivo Copa, né, o coletivo de pais e pretendentes à adoção, a gente precisa muito, né, de novos pretendentes no nosso coletivo, porque graças a Deus a maioria está começando a ganhar as crianças, né, a ser pais e mães, as crianças estão chegando, assim como eu, outros também, e a gente precisa estar com essa energia renovada dentro do coletivo, né. A gente tem muita criança dentro dos abrigos que precisam da gente, né, e como sociedade civil a gente tem essa missão também de estar, fiscalizando, cobrando, né, para que elas não percam a infância dentro desses acolhimentos, né, que elas possam ter família, que é um direito delas, né. Então Perfeito, muito obrigada, gente. Eu gente, que também pelo agradeço, podcast, pelo Dominique, convite, por Joconda, conhecê-las. Clara. Obrigada, Adorei nossa, estou me conhecê-las, sentindo foi um muito privilegiada. prazer. Foi um prazer escutá-las, de verdade, de verdade. Vocês me inspiram, tá bom? Obrigada, e a gente vai Obrigada. encerrando por hoje o nosso episódio falando sobre maternidade plural aqui no podcast A Vida é Delas, do Diário do Nordeste. Você que está nos acompanhando pelas principais plataformas de áudio, por exemplo, pelo Spotify, pela Verdinha, amigos da Verdinha, aquele beijo, fiquem sempre com a gente. Você que também está nos acompanhando pelo YouTube, faz o seguinte, pega esse podcast e compartilha com a família, com os amigos, porque é isso, não é só sobre mãe, não. Toda a família está envolvida e esse assunto precisa ser Exatamente. tratado pela sociedade em geral, tá bom? Aquele beijo e até a próxima. Tchau, tchau, gente. Tchau, Tchau, tchau. tchau.